A Bíblia é um dos textos mais influentes e estudados da história da humanidade. Composta por uma coleção de escritos sagrados, ela é central para as tradições religiosas do cristianismo e do judaísmo, e é impossível negar a sua importância histórica e seu impacto cultural. A Bíblia está dividida em duas partes principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, também conhecido como Tanakh na tradição judaica, é composto por vários livros que foram escritos ao longo de muitos séculos. Ele inclui livros da Lei Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, livros históricos, Josué, Juízes, Rute, entre outros, livros poéticos e sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Profetas maiores e menores, possui Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, entre outros. O Novo Testamento é uma coleção de escritos cristãos que se concentram na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele inclui Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos relata a história da igreja primitiva. Epístolas, cartas escritas por apóstolos, como Paulo, Pedro e João, para as primeiras comunidades cristãs. Apocalipse, um livro profético que descreve visões do fim dos tempos. Importância histórica. A Bíblia não é apenas um texto religioso. Ela também é um documento histórico que oferece conhecimento sobre as culturas antigas do Oriente Médio. Ela tem influenciado sistemas legais, linguagens, literatura e arte ao longo dos séculos. Impacto cultural. A influência da Bíblia vai além da religião. Ela tem desempenhado um papel crucial na formação de valores morais e éticos, inspirando inúmeras obras de arte, música e literatura. Muitas expressões comuns na língua portuguesa, por exemplo, têm suas origens na Bíblia. Traduções e difusões. A Bíblia foi traduzida para centenas de línguas, tornando-se um dos livros mais amplamente distribuídos no mundo. Traduções famosas incluem a Septuaginta, grego, a Vulgata, latim, e a versão de João Ferreira de Almeida em português. A Bíblia continua a ser um objeto de estudo e reflexão para milhões de pessoas em todo o mundo. Sua rica tapeçaria de histórias, poesias, leis e profecias continua a inspirar e desafiar leitores de todas as idades e origens. Embora seja um livro que atravessou milênios, muitos ainda questionam a sua veracidade. Será mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia mesmo diz ser a palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, e 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21 há essa afirmação, e há algumas evidências para provar isso. Podemos ver que a Bíblia vem de Deus quando pesquisamos e analisamos o que está escrito, pelos autores que escreveram, como foi escrito, e os seus efeitos. Todas essas coisas provam que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ver algumas dessas evidências. Muitos escritores, um único Deus. A Bíblia não é só um livro, é um conjunto de 66 livros escritos por muitas pessoas diferentes ao longo de cerca de 1500 anos. Algumas das pessoas que escreveram esses livros eram líderes e reis como Moisés e Davi, outros eram pessoas de classes mais baixas, pescadores como Pedro, e pastores de ovelhas como Amós. Viveram em épocas e lugares diferentes, com costumes diferentes e muitos nunca se conheceram, mas todos juntos fizeram um compilado de livros coerentes. Se você acha isso simples, escreva o início de uma história e deixe para um próximo membro familiar continuar. Depois dê a outro amigo para terminar. No fim, leia e compare. Vai ser completamente diferente do que você tinha planejado. E isso entre amigos e membros familiares que se conhecem bem. A Bíblia não é assim.
A única explicação lógica é que alguém eterno os inspirou e guiou a escrever. Deus prova que a Bíblia é sua palavra. Jesus, quando ensinava o povo, citava as Escrituras como sendo a palavra do seu Pai. Se Jesus é o Filho de Deus, e ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus, então deve ser verdade. Também há algumas evidências na Bíblia quando o próprio Deus fala e manda dizer certas palavras, como em Êxodo capítulo 34, verso 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E Jeremias capítulo 30, versos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Na Bíblia há muitas profecias. Deuteronômio capítulo 18, versos 21 e 22. Mostra que profecias que se cumprem são uma prova que foi Deus que falou. Os livros de história provam que várias profecias da Bíblia se cumpriram. Por exemplo, Daniel, que viveu muitos anos antes de Cristo, profetizou sobre a queda do Império Romano, que aconteceu centenas de anos depois de Cristo. Este é só um de muitos exemplos. Quem mais, além de Deus, pode prever com precisão o futuro? A grande prova da palavra de Deus. Quase 2000 anos depois que o último livro da Bíblia foi escrito, ela continua relevante. Hoje a Bíblia é uma das fontes mais confiáveis para tratar de vários assuntos acadêmicos, como estudos do Oriente Médio, história dos povos antigos. A Bíblia é usada como base, sem contar que a arqueologia bíblica comprova muitos dos acontecimentos. A sociedade mudou, a tecnologia avançou, descobriu-se o Brasil, e a Bíblia ainda faz sentido para nós hoje. E não só para brasileiros ou estrangeiros. Em qualquer tempo e cultura, quando as pessoas ouvem a Bíblia, vidas são transformadas. Nenhum outro livro teve tão grande impacto no mundo. Palavras tão poderosas assim não podem ser apenas invenção humana. Só podem ser de Deus.